Capítulo 29. Quando parei de tremer, desci até o escritório de Morgan. Também dessa vez não encontrei ninguém no caminho, pois as pacientes a essa hora estavam se preparando para dormir e a reduzida equipe formada pelas atendentes que não haviam tirado folga estava ocupada com as suas últimas tarefas do dia. Do lado de fora da porta, desarrumei o cabelo, entortei a gravata e rasguei a parte da frente da camisa. Depois bati e abri a porta antes que Morgan tivesse a chance de responder. Ele estava sentado em sua cadeira e olhou para mim, quase engasgou diante da minha figura desgrenhada. Por Deus, homem, o que aconteceu com você? Aconteceu? Fiquei parado, ofegante, como se tivesse corrido até ali. Eu já havia representado um número suficiente de mensageiros levando más notícias para ser suficiente no papel. Morgan ficou me olhando boquiaberto, acenando involuntariamente com a cabeça, esperando alguma explicação. Desculpe, vim correndo até aqui, murmurei, arfando como se conseguisse respirar. O senhor precisa vir comigo. Acho que a Sra. O'Reilly está morta. Morta? Que parecia atordoado como qualquer pessoa ficaria diante de uma notícia tão chocante, para fazer outra pergunta além de repetir a palavra. Como? Perguntou, levantando-se. O que aconteceu? Morta, senhor, pela louca que colocou fogo em seu escritório e me atacou. Ele ficou lívido. Parecia um fantasma. O sangue desapareceu de seu rosto. O senhor precisa vir comigo imediatamente, antes que outra pessoa encontre o corpo. Eu me virei e saí da sala. Ouvi seus passinhos apressados atrás de mim, correndo até me alcançar. Como foi que ela morreu? Perguntou sem parar de andar. Foi empurrada da escada, senhor. Cheguei no momento em que aconteceu, mais tarde demais para salvá-la. A essa altura, estávamos no corredor dos fundos e comecei a subir a escada. Eu não entendo, disse ele. Você disse que viu, mas o que estava fazendo aqui? Queria fazer uma pergunta à Sra. O'Reilly sobre uma das pacientes. Respondi, fazendo a volta para o segundo lance de escada. Queria falar com ela antes de me recolher. Percebi que ela saiu pela porta de trás da sala de jantar e fui atrás dela. Infelizmente, estava muito atrás para impedir o que aconteceu. É melhor continuarmos em silêncio, senhor, para não chamar a atenção das atendentes que ficam de guarda na ala de segurança. De fato, podíamos ouvir suas vozes no andar de cima, gritando com as internas para que se aquietassem e dormissem. Chegamos ao pé do último lance da escada, a que levava do terceiro andar para o sótão. Fui na frente e peguei a maçã que continuava no degrau onde havia caído. Morgan ficou olhando como se nunca tivesse visto uma maçã na vida. A Sra. O'Reilly estava levando uma bandeja com comida para a paciente. As coisas se espalharam com um ataque. Ataque? Morgan murmurou. Não parecia uma pergunta. Tive a impressão de que ele estava registrando a palavra e seu significado. Assim que fizemos a curva da escada, demos com o corpo de vida da Sra. O'Reilly estendido nos degraus de cima. Morgan passou por mim e se agachou para verificar o pulso como eu havia feito na garganta. Depois encostou o ouvido em seu peito. Por fim, balançou a cabeça olhando para mim. Você tem razão, ela está morta. Ele precisou fazer um esforço para se levantar e eu lhe estendi o braço para ajudá-lo. Nossos rostos se aproximaram e ele me olhou nos olhos como um homem assustado. Como foi que aconteceu? O que foi que você viu? Eu estava no fundo da escada, abaixo da curva. Ouvi o barulho de chave sacudindo e depois o barulho de uma chave abrindo uma fechadura. Assim que cheguei ao meio da escada e olhei para cima, vi uma porta se abrindo e a louca correndo para cima de O'Reilly. A bandeja voou e as coisas se espalharam pela escada. O'Reilly foi pega de surpresa e, com as mãos ocupadas pela bandeja, não conseguiu oferecer resistência ao ataque. Quando a bandeja caiu, a mulher já estava enfiando a unha e arranhando seu rosto. A fúria do ataque levou O'Reilly a perder o equilíbrio e cair na escada. Ela parou alguns degraus abaixo e eu ouvi... Sim? Olhei bem nos olhos dele e disse: Senhor, foi um barulho horrível, de osso quebrando. Ele piscou os olhos várias vezes. Ficamos ali parado, olhando para o corpo.
os olhos vidrados de Rayleigh olhando para nós. Eu não gostei de seu olhar, que parecia contradizer minha história. Inclinei-me e fechei seus olhos. Ergui sua cabeça e examinamos sua nuca. Parece que fraturou no choque com a madeira da escada. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho na porta acima. Morgan olhou naquela direção. A paciente. Está presa em seu quarto, disse eu, apontando para minha camisa rasgada. Tive um pouco de dificuldade. Ela estava realmente furiosa, mas consegui dominá-la e trancar a porta novamente. Morgan ficou olhando para a porta longamente, depois se virou, sentou no degrau, segurando a cabeça entre as mãos. Que confusão terrível! É verdade, senhor, falei com uma voz complacente. A senhora Rayleigh era... Bem, longe de mim falar mal de uma pessoa morta. Ela era uma mulher dura, mas não merecia ser assassinada. Que mentiroso, pensei. Se havia uma bruxa que merecia morrer, era aquela que agora jazia na escada diante de mim. Não é disso que estou falando. Você não sabe o que significa isso. Sei mais do que pensa, senhor, disse eu calmamente. Sei que aquela mulher é sua esposa. Como sabe disso? Morgan perguntou, virando a cabeça no mesmo instante. Era a única explicação para mantê-la escondida. Ele piscou os olhos algumas vezes, esforçando-se para conter as lágrimas. Eu a amei por 23 anos. Ela estava sempre tensa, desde a primeira vez que eu a vi. Seus olhos pareciam sempre um pouco selvagens, apesar de nunca ter visto loucura neles. Pensava até que era muito romântico, quando eles lapejavam como fogo. Ah! Ele parou para enxugar a lágrima que escapara dos olhos marejados. Os primeiros anos do nosso casamento foram bem maravilhosos, eu diria. Ela era uma mulher muito apaixonada, mas tinha um temperamento muito forte e seus ataques foram ficando cada vez mais intensos e difíceis de controlar. Ela me desgraçou em público mais de uma vez com seus gritos e linguagens inadequadas. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquelas situações dolorosas e precisasse de um tempo para se recuperar. Com o tempo, ela foi perdendo a razão. Dizia coisas sem sentido, afirmava que estava sendo perseguida, que estava sendo atacada por fantasmas. Ela os via em toda parte. Tornou-se violenta durante seus acessos de raiva, cada vez mais, até chegar ao ponto de se tornar um perigo para si mesma e para os outros, e precisar ser internada. Mas o senhor não pôde interná-la. Não, eu não pude. Ele olhou para mim com os olhos suplicantes. Eu havia trabalhado no sanatório da cidade. Sabia como era o tratamento naquele lugar. Não podia condenar a mulher que eu amava àquele tratamento. Foi então que me indicaram para este cargo. Ninguém me conhecia aqui ou sabia que eu era casado. Por isso eu a trouxe e a mantive escondida. Assim, poderia vê-la e, no lugar do duro tratamento que receberia no sanatório, poderia lhe dar amor e tratá-la com ternura. Pensei que assim poderia evitar que piorasse. Então ele parou, tomado pelo soluço. Fiquei em silêncio esperando que continuasse. Não funcionou, disse eu, quebrando o silêncio. A ternura não funcionou e ela ficou cada vez mais louca e violenta. Sim, sussurrou ele. E por isso que o senhor não aceita o tratamento moral? Porque não funcionou com ela? Sim. Ela foi tratada com toda gentileza e consideração, mas foi piorando, ficando cada vez mais louca. A contenção física era a única maneira de mantê-la sob controle. E o Rayleigh tornou-se a sua cúmplice para esconder tudo? Eu precisava de alguém para cuidar dela, alguém em que eu pudesse confiar. Alguém que mantivesse a boca fechada e que fosse forte o bastante para lidar com ela. Fiz um acordo com Rayleigh. Eu lhe pagava um pouco mais e ela ficava quieta. É claro que algumas funcionárias sabiam ou ouviam os boatos a respeito dessa louca misteriosa, mas ninguém sabia quem ela era e por que estava aqui. O Rayleigh era confiável e discreta e conseguia manter Bella sob controle, apesar de estar praticamente começando a me chantagear, exigindo cada vez mais dinheiro. Mas qual a necessidade de tanto segredo? Por que ela precisava ficar escondida? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Não é óbvio, homem.
Um psiquiatra que não consegue sequer administrar a doença mental de sua própria esposa? O que é que as pessoas iriam pensar se eu desse a ela um atestado de insanidade? O que aconteceria com a minha reputação? E o que é que as pessoas diriam se a vissem aqui? Que a esposa do médico-chefe era a paciente mais louca do hospital? Por isso o senhor assumiu o risco de trancá-la desse jeito? Assumi o risco e de nada adiantou, disse ele, balançando a cabeça. Agora terei de assumir a culpa. Acabou. Minha carreira está acabada. Tudo porque tentei agir corretamente em relação às pessoas que eu amava. Foi isso o que levou à morte de Rayleigh. Estou acabado. Exausto, ele se levantou pesadamente e se arrastou escada abaixo. Espere, chamei. Há uma saída. Ele parou e se virou para mim cautelosamente. O que você quer dizer? Bem, sou a única pessoa que sabe como Rayleigh morreu. Não vejo nenhuma necessidade de mais alguém saber. Afinal, de que serviria isso? Sua esposa não pode ser responsabilizada legalmente, pois não está em seu juízo perfeito. O que está feito, está feito. Seria outra tragédia se isso também acabasse com o bom trabalho que está realizando aqui. O que você está dizendo? O Rayleigh morreu ao cair da escada. Não precisa ser esta escada. Se a levarmos até a escada principal, ninguém saberá que ela foi ao encontro da morte em outro lugar. Somos médicos. O senhor pode assinar o atestado de óbito e eu ratificarei. Está sugerindo que falsifiquemos um atestado de óbito? Esse é o ponto. Não estaremos fazendo isso. A causa da morte foi a queda da escada. Não é mentira. Ele não disse nada. Senti que ele devia recusar. Era um homem tão correto, tão exigente, tão apegado às regras. Pense no seu trabalho, em tudo o que fez aqui e que irá se perder. Não pense em si mesmo. O senhor deve isso ao hospital, a todas as suas pacientes. Acha mesmo que o que eu faço aqui é mais importante do que a verdade? É claro. Quem poderia discordar? Além disso, que bem traria a verdade? O senhor perderia seu emprego e sua esposa teria de ser levada embora de qualquer maneira. Levada embora? Mas é claro, o senhor não poderia mantê-la aqui. Podemos fazer tudo certo desta vez, se concordar com o meu plano, porém cedo ou tarde ela poderá fazer algo parecido novamente. Mesmo que não leve esse fato em consideração, o senhor teria de encontrar outra pessoa para substituir o Rayleigh. Precisaria de alguém para cuidar dela, alguém em quem pudesse confiar seu segredo. E pode não ser tão fácil. Ele ficou pensando, mas não disse nada. Senhor, sua esposa precisa ser mantida em um lugar seguro. Ela precisa ser levada para o sanatório da cidade. Não sei se posso. Independente do que faça, é onde ela irá acabar. Assim, poderia ir sem o peso do rótulo de assassina. Ele colocou a cabeça entre as mãos novamente, pensando no assunto. Senhor, disse eu por fim, eu me ofereci para ajudá-lo a ocultar a sequência dos eventos ocorridos aqui. Só farei isso se concordar com a transferência imediata de sua esposa, ou seja, no próximo barco, amanhã pela manhã. Podemos tirá-la daqui sem que ninguém perceba. Assim, se fizerem perguntas sobre a morte de Rayleigh, se houver algum tipo de investigação, ela nem sequer estará neste local. Ele continuou em silêncio. Senhor, insisto para que ela saia daqui amanhã de manhã. Ele ergueu os olhos. Mas ainda assim sofrerei a pecha de ter uma esposa louca e violenta. Não, senhor, já pensei nisso. Nós a enviaremos não como sua esposa, mas como uma paciente fictícia. Podemos criar um relatório e fazer anotações sobre uma paciente que inventaremos. Ninguém saberá. Sim, isso pode funcionar. Então ele engasgou. Mas isso significaria que eu não poderia vê-la novamente. Pensei a respeito. Não necessariamente. Como médico, o que o impediria de visitá-la no sanatório da cidade para ver como está a sua antiga paciente? Não haveria nada de suspeito nessa atitude e qualquer coisa que ela dissesse durante suas visitas seria considerada alucinações de uma maluca. Ele empalideceu ao ouvir essa palavra. Senhor,
A outra alternativa dará no mesmo. Se contarmos o que aconteceu aqui esta noite, ela será levada para longe do Senhor de qualquer maneira. Não é um plano ruim. Como disse, o mal já está feito. Ninguém poderá trazer a pobre Rayleigh de volta. Precisamos nos preocupar com as outras coisas e com o meu trabalho neste lugar. Farei isso por um bem maior. Ele fez uma pausa. Há um problema. Como poderemos colocá-la no barco? Rayleigh era a encarregada dessa tarefa. Eu a levarei. O senhor assina a autorização e eu a levo no barco. Ela estará fora da ilha antes que as pessoas descubram o que aconteceu com Rayleigh. Ele acenou com a cabeça. Ela terá de ser levada em uma camisa de força. Caso contrário, você não conseguirá controlá-la. Está certo. Agora vamos até o escritório criar nossa história para ela. Quando todo mundo estiver dormindo, voltaremos e levaremos o Rayleigh para a escada principal. Amanhã de manhã, uma das atendentes a encontrará enquanto ainda estivermos na cama. Já teremos colocado a Sra. Morgan na camisa de força meia hora antes da saída do barco. O senhor reunirá toda a equipe para falar sobre o infeliz acidente que pôs fim à vida da Sra. Rayleigh. Enquanto todos estiverem reunidos, levarei sua esposa para o barco. Deixaremos a ilha sem que ninguém saiba. Enquanto terminava de falar, percebi que estava olhando para mim estranhamente. Estou impressionado, Shepherd. Nunca teria me passado pela cabeça que você seria capaz de imaginar, bem, um plano tão diabólico e com tanta rapidez. Mas tem tudo para dar certo. Vamos lá, vamos preparar o relatório dessa paciente.